Olá, que bom que você continua neste programa Abrindo a Bíblia. Esta é a 12ª mensagem desta série das bem-aventuranças. A dor, a morte, pode trazer felicidade? Estudamos há alguns dias que os que são perseguidos, passam por provas, por aflições, são bem-aventurados. Mas o que dizer dos que morrem? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14 e o versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Tem algo muito importante neste texto para o qual hei de chamar sua atenção. Bem-aventurados os que morrem no Senhor. Não simplesmente os que morrem, mas os que morrem no Senhor. Por que os que morrem no Senhor são bem-aventurados? Primeiro, o próprio texto mostra um motivo de ser bem-aventurados. O final do texto diz: para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. A mesma verdade foi mencionada pelo sábio no livro do Eclesiastes, capítulo 9 e o versículo 10. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Outro texto importante sobre o assunto é Eclesiastes capítulo 9, versículo 6. Para eles, o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Conforme os textos que lemos, os que morrem no Senhor são bem-aventurados porque deixam de sofrer neste mundo. Estão livres de fadigas, de angústias, de sofrimentos e de serem tentados e caírem em pecado. O segundo aspecto que podemos destacar como motivo desta bem-aventurança se encontra na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. A coroa da justiça, a vida eterna está garantida a todos que morrem no Senhor. Descansam amando, aguardando o retorno de Jesus. O terceiro aspecto, porque são bem-aventurados, veremos nos textos a seguir. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro do que quem? Veja este texto de Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse está bem no finalzinho da Bíblia. Apocalipse, capítulo 20, versículo 5.
O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. O mundo é dividido em 2 grupos. Primeiro, dos que morrem no Senhor e ressuscitam na ocasião da segunda vinda de Cristo, no início do milênio. E o segundo grupo, dos que não morrem em Cristo, que permanecerão nas sepulturas até passar os 1000 anos. Então serão ressuscitados. Agora veremos o quarto aspecto da bem-aventurança. Este quarto aspecto mostra que o que acontecerá com os que morrem no Senhor e ressuscitam no início do milênio. Leia comigo Apocalipse capítulo 20, o versículo 6. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Esta primeira morte, todos estamos sujeitos a passar por ela. Os que servem a Deus e os que não servem. Porém, a segunda morte, a morte eterna, nem todos passarão. Quem determina se passará pela segunda morte é você. Cada pessoa decide se passará pela segunda morte ou não. Quem aceita a Jesus, quem se alia a Deus, mesmo que morra, tem a vida eterna garantida. Mas quem não faz um pacto com Deus, passará pela segunda morte. É também por isso que os que morrem no Senhor são bem-aventurados, porque não passarão pela segunda morte, mas viverão eternamente com Jesus. Vamos rapidamente recapitular tudo que nós estudamos neste momento. Por que os que morrem no Senhor são bem-aventurados? Primeiro, porque estão livres dos sofrimentos deste mundo e da possibilidade de pecar. Segundo, porque a salvação está garantida a eles. Terceiro, porque ressuscitarão por ocasião da segunda vinda de Cristo. Quarto, porque estão livres da segunda morte. Meu amigo, minha amiga, não quero morrer, nem quero que você morra. Mas, caso tenhamos que passar por esta experiência, desejo que seja no Senhor, pois assim seremos felizes, participantes desta bem-aventurança.